Antes de começar a próxima palestra, que serei eu mesmo o apresentador, quero falar sobre um aspecto do Gaia. Algumas pessoas já me procuraram aqui na hora do intervalo, né? Que é o seguinte: eu aproveitei que tinha um documento aberto, então isso aqui não estava previsto, tá, na apresentação. Seguinte, o Gaia tem, como eu disse, um modus de funcionamento que ele é aberto à participação. Eu costumo brincar, e é quase verdade mesmo, dessa forma. Eu disse assim: se passar um motorista de caminhão aqui na Dom Pedro, ele parar, bater na porta e quiser entrar, participar de alguma coisa, é muito bem-vindo. Só não pode atrapalhar. Não atrapalhando, daí para frente, o que vier é bem-vindo. Nós sempre funcionamos assim, tá? E então nós temos aqui, né, esses objetivos. Um eu já falei, que está diretamente ligado com a missão, né? Mas nós temos esse terceiro objetivo, que é apoiar a produção de trabalhos acadêmicos, apoiar a produção de trabalhos em geral, né? Em especial trabalhos acadêmicos, como, por exemplo, um doutorado, um mestrado, um trabalho de iniciação científica, uma dissertação, falei já, né? Uma monografia de final de curso. Nós temos, eu já orientei um pós-doutorado aqui, oriento outro aqui dentro, já fizemos vários mestrados aqui. Então, isso faz parte da nossa forma de atuar, tá? O que a gente precisa, que é bom, é coordenar as ações de uma maneira que seja bom para todo mundo, né? A gente lida com muitos temas, né? As nossas 3 linhas de ação, né, principais, existe uma que é transversal a todas elas, mas, em termos assim de foco de conhecimento, então tem essa que foi falada pelo Adalberto, que é a gestão de ecossistemas organizacionais, né, trabalhar a relação entre instituições. Essa segunda, que foi falada pela Marcela e pela Ana Karina, né, que é trabalhar dentro das organizações, dentro da empresa. E uma terceira que eu vou falar, é o tema agora, que é de aprendizagem organizacional. E tem uma quarta, que é um tema transversal, que vai ser objeto da próxima apresentação, que lida, então, com a gestão da informação, com ferramentas para disseminação das informações, organização, coleta, transmissão presencial, através de palestras, cursos, mas à distância também. Nós estamos desenvolvendo um portal. E, dessa forma, qualquer pessoa que tenha interesse dentro, né, como eu falei, dentro de um trabalho coordenado, organizado, é muito bem-vindo. Não tem restrição nenhuma, muito pelo contrário, tá? E, então, é isso aí. Fica o recado para todos. A gente já, como eu disse, a gente já faz isso. A gente vem fazendo dessa forma. E, por exemplo, o caso de trabalhos acadêmicos, né, que eu, além de atuar aqui, já atuei em universidades. Então, o trabalho sai muito melhor, sai todo mundo ganhando. Porque, por exemplo, nós fizemos uma vez um trabalho aqui com empresas da região, em que fizemos uma pesquisa bem abrangente, muitos dados, e, com base nesses dados, tivemos 3 dissertações de mestrado. Então, saiu todo mundo ganhando, né? Saiu o grupo, saiu ganhando as pessoas, saíram ganhando as pessoas, né, os que se tornaram mestres, saíram ganhando todas as instituições envolvidas. Ok? Então, é isso aí.
E agora, isso já estava no script, né? Eu vou falar sobre a gestão da aprendizagem organizacional, né? Da forma como nós vemos aqui no Gaia. Então, eu chamo a atenção que a sigla Gaia, ela vem de Grupo de Apoio à Aprendizagem e Inovação em Sistemas Organizacionais. Então, essa dobradinha, aprendizagem e inovação, é o nosso grande foco de interesse, né? Para o qual, então, nós trabalhamos a gestão do capital intelectual em todos os níveis, no macro até o micro, ou seja, até o nível do ser humano. Tá? Bom, então, eu me dei conta que eu iria falar desse tema, que é um tema que me atrai, me interessa muito e me motiva bastante, e eu tenho meia hora para isso, né? Que dilema! Então, eu preparei uma apresentação em que eu procuro colocar os principais fundamentos da nossa maneira de pensar. Obviamente, não é possível aprofundar nenhum deles aqui, né? Então, fica assim, como um resumo da nossa maneira de pensar. Nossa, eu digo o Gaia. Tá? Então, eu pensei nesses 5 tópicos, fazer um contexto onde a nossa visão se insere, né? Mostrar o que nós entendemos por aprendizagem organizacional, a importância que ela tem, a forma como nós procuramos ter para integrar vários elementos que têm relação com a questão da aprendizagem organizacional e colocar de uma forma bastante rápida como que nós aplicamos isso, sempre dentro de um princípio da simplicidade. Eu trabalho com empresa há muito tempo e já aprendi o seguinte: o que funciona no mundo das organizações é aquilo que é simples. Então, traduzir todas esses conhecimentos, esses princípios, de uma forma bastante simplificada. Ok? Então, as pessoas que me antecederam já falaram várias das coisas que eu pretendo falar aqui, o que me facilita bastante, né? Mas só para retomar e desenvolver uma linha de raciocínio, então, o mercado é o ambiente onde as empresas estão, né? E esses mercados, eles são altamente desafiadores, porque eles são complexos, muitos elementos de interação, são dinâmicos, não para de haver mudança em todos os aspectos, e competitivo. Então, o que significa o mercado ser competitivo? Significa que, nos vários setores, existe uma oferta maior, em alguns casos bem maior, do que a demanda daqueles produtos. Isso leva, então, à necessidade de que a empresa tenha que gerar alguma coisa que a diferencie em relação aos seus concorrentes, que faça com que alguém prefira comprar dela e não do concorrente, né? Isso se faz através da geração de vantagens competitivas que possam se sustentar ao longo do tempo. Existem vários meios para conseguir essas vantagens competitivas, né? Uma delas é através da inovação, né? Esse é um caminho. Então, por exemplo, nesse projeto, com as empresas do setor eletroeletrônico, nós trabalhamos tendo como base estratégias focadas em inovação. Tá? Como fazer isso não vai dar para a gente aprofundar muito, né? Mas, por que nós optamos por esse caminho, né? Então, não dá para a gente falar de inovação, de tecnologia, de aprendizagem, sem falar o elemento central de tudo isso, que é o conhecimento. O conhecimento, ele é um elemento central na vida humana, ele não é um detalhe. O conhecimento não é como cabelo, unha, é um detalhe da nossa espécie, né? Na verdade, é o que nos diferencia em relação às outras espécies, é exatamente a capacidade de conhecer. Então, ela está
no centro da vida humana. E ela atinge, então, todos os aspectos da nossa vida, inclusive o aspecto ligado ao nosso modo de vida. Por exemplo, tudo que está dentro dessa sala, com exceção de nós mesmos, do ar que a gente respira e da água que tem um pouquinho aqui nos copos, tudo que está aqui é fruto do conhecimento humano. Foi o conhecimento humano que nos tirou das cavernas e nos colocou nesse auditório com ar-condicionado, microfone, roupa, etc, etc, etc. Ok? Então, essa evolução, essa capacidade que o ser humano tem de abstrair da realidade, de gerar alguma coisa nova, né, tem o seu foco conhecimento e a aprendizagem, que pode ser entendida, então, como um ganho de conhecimento. Tá? Isso é uma primeira maneira de entender o que é aprendizagem. Aí, quando a gente tenta, conhecimento é aquela coisa que todo mundo sabe o que é, até o momento em que a gente pede para definir. Existe na filosofia uma área que chama teoria do conhecimento, que há 5.000 anos vem discutindo isso aí, que tem a ver com o conceito de verdade, tem a ver com o conceito de realidade, e que é muito legal. Gosto muito, né, desse universo. E a definição do que é o conhecimento, por exemplo, uma crença verdadeira justificada, essa é uma forma de se definir conhecimento, né? Mas nenhuma delas consegue abarcar toda a riqueza do que isso significa. Tá? Mas, assim, às vezes, para a gente entender alguma coisa, o que é alguma coisa, é legal a gente entender o que ela não é, porque aí fica um pouquinho mais fácil. Então, a primeira coisa é que conhecimento não é informação. São coisas diferentes. São relacionadas, mas são diferentes. Então, o que é informação? Informação é todo tipo de dado organizado, que tem uma lógica, e que chega até nós. Então, por exemplo, o que está chegando ao teu ouvido é uma informação. O que tem no livro é uma informação. O que tem na internet? Informação. Né? O conhecimento resulta, né, da interação, né, um processo que é interno, né, baseado numa série de mecanismos cognitivos maravilhosos, de altíssima complexidade e beleza, né, e que, portanto, só existe na mente humana. Então, tudo que nós podemos fazer em relação ao outro é trabalhar para que a informação chegue até ele. Porque, dali em diante, é um processo interno, insubstituível. Tá? Então, esse é um primeiro ponto muito importante, quando a gente trata essas questões de inovação, capital intelectual, esses nomes todos bonitos, né? Entender isso aí. Tudo está ligado ao conhecimento, o conhecimento só existe na mente humana. Outra coisa, conhecimento não é competência. Pelo menos esse conhecimento da forma como nós usualmente usamos na sociedade. Tá certo? Essa questão da competência é uma questão também emergente nos dias atuais. Aqui tem várias pessoas da área da educação que sabem que, por exemplo, o mundo da educação hoje caminha no sentido de se pensar em competências. Por exemplo, os planejamentos pedagógicos de cursos de graduação, hoje são todos feitos com base em competência. Né? E o que é competência, então? Também é um assunto amplo, muitas visões. Né? Uma que eu gosto, algumas pessoas criticam, mas eu gosto muito, porque eu acho que ela facilita a operacionalização, facilita uma série de questões importantes, né? É pensar a competência como sendo um atributo resultante de 3 componentes. Uma que é o próprio conhecimento, a outra que são as habilidades, que é a capacidade de saber fazer. O conhecimento responde, na competência, por nós